E eu gostaria de chamar aqui uma pessoa que, para mim, é muito especial, né? O professor João Romano. Foi meu orientador de doutorado, de pós-doutorado lá na Unicamp, no laboratório da SPCom. Então, professor, obrigado por ter aceito o convite, né? Tanto o senhor quanto o Leonardo, a gente sabe que tiveram uma mista de manhã e tarde bastante, né, cansativa, assim, com a defesa de doutorado de um aluno de vocês. Então, obrigado aí por ter aceito o convite. Então, o título da palestra, nós estamos falando aqui, Estimação e Filtragem ao Aprendizado de Máquina com Equidade, um percurso e algumas perspectivas. Com vontade, professor. Muito obrigado, Kenji, pelas palavras aí carinhosas sempre. Obrigado aí ao Cazu e ao Tito. Só antes de projetar, agora meio oficialmente, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, né? Alguns que eu revejo mesmo que remotamente mais frequente, outros menos, mas como diz um amigo meu lá da FEEC, que alguns conhecem, só tem gente ilustre aqui, né? E dentre gente ilustre, eu queria especialmente, já faz anos que eu não via, né? Saudar aqui o professor, em nome do professor Mascarenhas, saudar todo mundo. Mascarenhas, há muito tempo que não vejo, fico feliz de vê-lo aí, super ativo, como sempre com resultados, ideias novas. Prazer te ver. Muito bem, eu vou projetar aqui, então, vamos ver, projetar uma janela. Está aparecendo, né? Tito, está ok? Está aparecendo? Está sim, professor. Sim, okay. Professor, está sim. Perfeito. Então, agora, mais formalmente, agradeço ao convite que me foi feito pelos professores Kenji e Kazu. Quando veio esse convite, teria interesse? Então, a vida que eu estou levando ultimamente, a minha reação assim imediata foi não, eu não, quer dizer, interesse eu teria, né? Claro. Falei, não, essa eu não vou poder. Mas depois pensando, logo depois veio a consciência, eu não posso dizer que não ao convite vindo desses dois colegas, né? Desses dois agora professores, já há algum tempo, professores da ABC, que foram tão importantes lá no meu laboratório. Então, fui atrás, algum assunto, alguma coisa que seja razoavelmente interessante, eu tenho que apresentar e colaborar com o evento deles, né? Então, fico feliz de estar aqui. Foi bom ter dado essa pausa aí, vou voltar um pouquinho aos assuntos técnicos. Aí eu comecei a preparar coisas e, enfim, aí de repente estava contando uma história que ia ficando longa e aí acabei, tem que colocar também, se não grandes equações e novidades técnicas, pelo menos perspectivas do que a gente está fazendo e pretende fazer, algum resultado preliminar, e isso foi gerando esse título, né? Que tem uma parte histórica, digamos assim, que vai de estimação e filtragem ao aprendizado de máquina, e no caso, aprendizado de máquina com equidade seria a perspectiva. E aí um percurso que, desde já, eu insisto que não é um percurso único, é talvez o meu percurso na minha história em processamento de sinais, um pouco parcialmente o percurso do meu laboratório, nosso laboratório, né, e de pessoas que colaboraram e que fizeram parte dele. E depois eu terminaria com perspectivas que não são mais do que perspectivas ainda, nesse assunto de aprendizado de máquina com equidade, ou aprendizado de máquinas equânimes, que a gente está querendo desenvolver. Então vamos lá. Eu comecei com um preâmbulozinho, ficaram muitas transparências aí, agora eu quero ver se até às 5 eu deixo a Vanessa começar, senão atrapalha muito. Mas enfim, não quero demorar mais do que os 20 minutos que estavam previstos. Vamos lá. Então não vou ficar lendo tudo que está escrito, né? Mas aqui nesse slide eu faço um pouco um background em cima da ideia de estimação, né? No fundo, desde sempre, né? Os homens, enfim, as pessoas, né, os homens, né, as mulheres também,
as civilizações em geral tinham esse interesse, né, em fazer, pelo menos em fazer previsão, né, mesmo que na antiguidade essas previsões passassem às vezes por pitonisas ou por fatalismos, né? E a coisa começou, digamos assim, a se matematizar, mas pelo final do século XVIII e início do século XIX. Né? Tem até um economista e historiador, né, muito célebre, que se chama Peter Bernstein, escreveu um livro que chama O Desafio dos Deuses. Né? E ele diz que é uma tese, né? Quer dizer, uma tese dele, né? Que o divisor de águas entre a antiguidade e a modernidade é quando o homem, ou a civilização, passou a ter domínio sobre o risco, né? Controle sobre o risco. Bom, isso é uma opinião que, parcialmente, como tudo, né? Um pouco tem parte de verdade, talvez tem também não leve em conta tudo. Eu acho que o divisor de águas entre antiguidade e modernidade pode levar em conta muitas coisas, mas, de fato, com o trabalho desses nomes que estão aí citados, né, Bernoulli, Lagrange, etc., começou a se ter metodologias matemáticas para isso, né, para se prever, né, e, portanto, também para avaliar risco. Né. Aí, um ponto importante foi o método de mínimos quadrados, né, Legendre, Gauss, né, mais atribuído a Gauss. E, finalmente, entramos naquilo que a gente gosta, né, que é a estimativa de mínimos quadrados em processos estocásticos. Né? Isso é um assunto do século XX e são vários nomes que aparecem aí, quer dizer, a raiz da coisa estaria nessa tríade aí de Komorov, Wiener e Kalman, né? Depois também a filtragem adaptativa. Aí, em cima disso, eu lembrei, bom, algumas pessoas já assistiram isso aqui. Eu dei um seminário na Poli, na USP, há 10 anos atrás, falando, mas o seminário era só sobre isso. Agora eu só vou mostrar alguns slides. Falando sobre essas efemérides. Naquela época, 2009, 2010, fazia 70 anos da obra de Kolmogorov, 60 anos da monografia divina, e agora, de repente, eu percebi, caramba, deu 10 anos, passaram rápido esses 10 anos, então a homenagem continua, né? Faz 80 anos agora a obra de Kolmogorov, 70 de Wiener, já faz 60 anos da primeira proposta, digamos assim, de algoritmos adaptativos, ou mesmo de redes neurais, digamos assim, bem preliminares, né? Feitas pelo Hydron. Né? Então, esses aqui seriam um pouco as efemérides, digamos assim, da estimativa de MMSE, né? Mínimo erro médio, minimização do erro quadrático médio, né? Em diferentes contextos. Né? Que eu vou recordar aqui só a título de, enfim, a título histórico mesmo, porque é um assunto que eu gosto, né? O primeiro trabalho de que se tem notícia é o trabalho de Kolmogorov. Né? Kolmogorov propôs que se saiba, né, o primeiro método MMSE de estimação de séries temporais num contexto discreto. E o próprio Wiener, num livro autobiográfico, ele reconhece, né, que quando ele estava fazendo, eu não vou evitar ler os textos das transparências, elas estão um pouco longas, mas ele reconhece, né, que quando ele foi depois que ele desenvolveu o trabalho dele que também teve a informação, na época não tinha tanta internet, né, não era tão fácil, que na então União Soviética o Kolmogorov desenvolvia um trabalho semelhante que foi apresentado na Academia Francesa, foi apresentado em 39, portanto, ano passado fez 80 anos, né, apresentado pelo Borel, né, pelo Borel, que a gente conhece da teoria de probabilidade, né, dos campos de Borel, etc. Depois, o trabalho de Wiener foi feito particularmente para sistemas contínuos. Aqui tem alguns comentários, né, sobre o trabalho de Wiener, da parte de dois monstros sagrados, né, pode-se dizer, acima de todas as outros monstros, que é o Shannon, né, e falando da elegante solução de filtragem, predição de processos estacionários, né, portanto,
e o Kailate também falando do trabalho de Wiener. Depois, esse trabalho foi completado pelo Levinson, pelo Dubbing, o algoritmo de Levinson-Dubbing, aí num contexto de modelagem autorregressiva para séries discretas. E um pouco, às vezes não pela linguagem, né, talvez eventualmente até pelos campos de aplicabilidade, não parece estar na mesma reta, mas na minha concepção estaria na mesma reta histórica, digamos assim, que é o trabalho do Kalman, porque o trabalho do Kalman também é um trabalho que na linha de fazer estimação de mínimo erro médio quadrático, tá? Só que agora num contexto não de sinais estacionários como Wiener e Kolmogorov, mas num contexto dinâmico, ou num contexto não estacionário, se quiser. A gente usa mais o termo dinâmico, porque, na verdade, sei lá, você está, por exemplo, querendo seguir, estimar, prever uma trajetória, né, enfim, de uma coisa qualquer, né, de um móvel, de um alvo, o que for. Você tem um modelo para isso, um modelo que faz uma previsão, e depois você tem de um lado a previsão da parte de um modelo, de outro lado você tem as medidas que provêm uma inovação nessa previsão, né, que ajustam a estimativa, ajustam o modelo, e assim, recursivamente, você vai fazendo não uma estimação fixa, mas uma estimação recursiva de mínimo erro médio quadrático. Tá? Então, de certo modo, já a noção menos de adaptação e mais de recursão, se quiser usar o termo, uma terminologia mais exata, a gente pode discutir isso depois, estaria aqui nesse trabalho do Kalman, que faleceu recentemente, né? Já há 3, 4 anos, né? E aqui uma declaração muito legal, né? Quando ele recebeu essa medalha da parte do Obama, né? Quer dizer, onde se diria que é impossível, né, enumerar as aplicações práticas, né? A gente poderia dizer, é impossível talvez imaginar o que não teríamos, né, se não tivéssemos a teoria de Kalman, a filtragem de Kalman, né? Em termos de aeroespacial, em termos de processamento sísmico e tudo mais, econometria. Só para dar uma animada, né, quando às vezes a gente sente algumas duchas de água fria, né, na carreira, o trabalho do Kalman, na primeira tentativa, foi recusado, viu, pelos revisores. Aliás, não é o único caso da história de trabalhos revolucionários que foram recusados de primeira tentativa. Então, nunca desanimemos, né? Mais ou menos nessa mesma época, o Hydro propôs o famoso, né, o famoso algoritmo LMS, que já vinha aparecendo também em outras, mas enfim, atribui-se a ele, talvez pela formalização, pela aplicação nos combinadores lineares, né, particularmente no caso das antenas adaptativas, e aí você tem realmente o adaptativo livre, leve e solto, né? Quer dizer, você não tem um modelo propriamente dito, você tem um sinal de referência, um sinal piloto, e com isso os seus parâmetros, os coeficientes do seu filtro, do seu combinador linear, vão se adaptando em cima também da minimização do erro quadrático médio, só que aí é uma minimização estocástica, né? Você não calcula, enfim, no fundo você tende a calcular a solução de Wiener, a solução de Kolmogorov, mas a base de aproximações estocásticas e pronto, né? Se o sinal piloto é estacionário, você vai convergir, se é não estacionário, você vai perseguir esse sinal. É uma estrutura, digamos assim, mais aberta, né? Não amarrada a um modelo que faz a previsão, como no caso do Kalman, né? E, ao mesmo tempo, o Hydro aparece também como um candidato, pelo menos, à paternidade dos neurônios adaptativos, né? Das primeiras redes neurais, e do algoritmo Perceptron. Então, esses
foram quatro, né? Quatro nomes que eu citei, é um pouco é o percurso, né, digamos assim, clássico, né, da estimação de mínimo erro médio quadrático. Bom, aqui, basicamente, a diferença é estrutural, né? Se introduz uma não linearidade, enquanto que esse filtro, em termos de estrutura, é linear. Então, nesse caso, existe uma não linearidade, né? Mas as soluções que a gente vem de apresentar estão, digamos assim, né, num contexto de linearidade, né, onde a hipótese de gaussiana era muitas vezes assumida quando precisava dessa hipótese, e num contexto também de supervisão, né, de existência de um sinal piloto. Bom, aí eu vou dar um saltão, né, só para tentar representar da filtragem linear ao machine learning, né? Aqui eu peguei algumas figuras que estavam no nosso livro, não pedi a autorização do Charles, mas espero que ele não me processe, né, Charles? Bom, nessa altura, sexta-feira, depois da semana que eu tive, Tito, você tem que me permitir um pouquinho de brincadeira nessa palestra. Mas, então, essa é a típica figura da filtragem linear, né, da filtragem de Wiener, se quiser. O esquema de Kalman, onde aí, enfim, pela própria representação, que é uma representação de estado, então você tem a equação do processo, depois você tem a equação de medida, tal, é um esquema um pouco diferente, que não vale a pena adentrar agora, tem gente aqui que tenha mais prática, talvez, de simular e tudo mais, mas que no fundo, vai te prover do mesmo jeito a estimativa de erro mínimo quadrático, e aqui as estruturas adaptativas. E, de repente, bom, então, disso, a gente chega nos filtros adaptativos, sobre os quais, enfim, eu trabalhei muito tempo, todo mundo sabe que um pouco foi o tema do meu doutorado nos anos 80, né? Estava muito na moda, filtragem adaptativa. E é engraçado, se vocês permitirem, já que estou falando de um percurso, né? Mas não vou ficar, quero que fique muito personalista esse seminário, que eu acho odioso ficar assim, mas eu defendi a minha tese foi no dia 3 de dezembro, né, de 87, e no dia 4 tinha uma pessoa, Charles conhece, o professor Almeida, é um português que estava na banca, a tese foi na França, né? E no dia seguinte ele deu um seminário, né? Fez lá uns rabisquinhos na lousa, no seminário dele, e foi a primeira vez que eu ouvi falar, nesse dia 4 de dezembro de 87, de um negócio chamado rede neural, que eu acho que ou neuronal, não sei como ele chamou, mas para vocês verem, né, já estava aí começando um pouco a transição de filtros adaptativos para algumas coisas um pouco mais na linha de machine learning, que é uma coisa, né, como de uma frase aí que um juiz americano disse alguma vez, eu não sei se eu sei definir o que é machine learning, mas talvez eu reconheça uma quando vejo, né? Então, enfim, machine learning ainda é uma coisa um pouco, mas isso também é limitação, que eu possa, acho que é uma coisa ainda ampla, né? Talvez não totalmente fechada, ou fechável, não sei. Aqui tem gente que pode dar uma opinião boa, e outros que passaram por esse seminário mais cedo. Mas eu gostei muito dessa figura, por isso que eu ampliei um pouco, né? Porque parece que da grande bola e machine learning abre para diversas possibilidades, digamos, perspectivas, enfim, aplicações, problemas, talvez seja, onde talvez a minha atividade, a atividade de alguns dos meus orientados está um pouquinho mais por aqui, né? Por essa região noroeste, digamos assim, da figura. Mas, por outro lado, voltando aqui ao tamanho da normal, nessa cetona aqui, vamos de 1960 até 2020. Então, cada qual aqui terá o seu percurso, terá coisas a ressaltar ou até a corrigir no que eu estou dizendo. Mas uma coisa que nos é muito cara, né, para uma parte da comunidade, né, pelo menos, das quais eu sei que tem alguns presentes aqui,
como algo que fez parte, né, que é algo que fez parte dessa trajetória, desse percurso, dessa seta grande, e aí situando isso lá pelos anos 90, algo que nos é muito caro, alguns dos presentes, é esse bichinho aqui, né? Essa figura aqui, que foi a primeira solução de fontes, né? Separação de dois sinais de maneira, dois sinais misturados, né? Ou, se quiser, a recuperação de dois sinais a partir de duas misturas entre eles, de uma maneira não supervisionada, né? É a chamada solução, o algoritmo de Roy-Jutten, né? Jutten, que é nosso amigo, nosso parceiro, muitas vezes, mais ainda aqui de Leonardo, e que esteve hoje de manhã também com a gente na banca, presidindo até pelo lado francês a banca de uma tese que era em cotutela, né? Então, de certo modo, por uma parte da comunidade, essa é a primeira solução de aprendizado de máquina. Eu sei que isso não corresponde a todo mundo, que outros diriam, não, mas não é isso. Tal. Mas durante um certo tempo, nos anos 90, sobretudo, e até talvez começo de 2000, essa parte da comunidade associava muito, né, o problema de machine learning com o problema de BSS, né, de Blind Source Separation. E as duas coisas ainda são muito ligadas, né? Quer dizer, tem conexões, embora a gente saiba muito bem que, enfim, que machine learning acaba sendo, como o próprio diagrama anterior mostrava, uma coisa mais ampla e não voltada simplesmente para resolver esse tipo de problema. Problema esse que é, então, uma extensão dessa solução aqui. Aqui, eles fizeram, é bom lembrar, né, até ontem eu conversava com o Léo, e ele estava, nessa época, o Jutem era bem mais jovem, esse pessoal era bem eletrônico, né, era um pessoal, é bom de vez em quando ter o cara ser bom em analógico, né, às vezes porque isso os ajudou a ter essa sacada, né. Mas depois, enfim, o problema pode se enquadrar nesse modelo aqui, e esse é um modelo genérico de mistura e separação de fontes, né? Onde então você tem o conjunto de fontes, a mistura, a matriz de separação, o sistema de separação, e o método aí mais, ainda pode-se dizer, mais consagrado, de qualquer maneira, tem uma setinha a mais aqui, desculpa, sobrou, um método que deu assim um pontapé inicial numa pleiade de métodos seguintes, foi o método da análise por componentes independentes, proposto pelo pelo Pierre Comon em 94. Bom, lá para os meados ou começos, talvez, né, do ano 2000, né, nós tínhamos uma conferência que era justamente sobre ICA, né, análise componente independente, que depois mudou de nome e passou a se chamar LVA e ICA, né? Análise de componentes, ou análise de variáveis latentes, melhor dizendo, / ICA. No começo também, né? Eu demoro para perceber as coisas assim, mas eu falei, pô, que diabo, por que isso? Não, mas no fundo, o nome é corretíssimo, né? O problema análise de variáveis latentes é mais amplo, é extremamente interessante, e a separação de fontes se enquadra perfeitamente no, no contexto, né, de análise de variáveis latentes, que também é uma coisa que já existia há muito tempo em outras áreas, em psicologia, em pedagogia, etc. Bom, só para introduzir bom, acabei, a figurinha de análise de variáveis latentes está aqui, né, mas para chegar nela, né, quer dizer, situar antes o problema do ICA, você tem aqui, então, dois sinais, né, com suas respectivas distribuições de probabilidade, né? Então, esses sinais são supostos independentes, de maneira, portanto, que a densidade conjunta é o produto das marginais.
Aqui a gente tem a densidade conjunta, aqui a gente tem o efeito da mistura, né, que deforma, rotaciona essa PDF conjunta. Aqui você tem o branqueamento, né, o branqueamento que faz, que ajusta, digamos assim, né, rearruma, né, as distribuições, mas não nos eixos que permitam, em eixos ortogonais, mas não eixos que permitam a separação. Então, é por meio dessa rotação que a gente passa da situação de descorrelação para a situação de independência, quando essa situação de independência, pelo teorema... Ai, meu Deus, agora esqueci o nome. Enfim, veio e saiu, mas não tem importância. É a situação de independência que nos garante a recuperação dos sinais, né? Quanto que a simples descorrelação, um pouco em analogia a um sinal que você quer, uma desconvolução que você quer fazer, né? Você pode ter várias soluções de branqueamento com diferentes respostas de fase, né? Com diferentes espectros de fase, só uma corresponde com a boa desconvolução de fase que corresponderia a recuperar o sinal que foi distorcido, né? Bom, esse esqueminha, então, só para ajeitar a didática aqui nesse slide, esse é o esqueminha clássico, né, mais do que clássico, do ICA. E passar do ICA à análise de variáveis latentes é aplicar esse conceito num problema desse tipo aqui, né, onde você tem um monte de, que a gente pode chamar de variáveis observáveis ou manifestas, o que for, mas que, na verdade, são manifestações de um fator ou de um conjunto de outras variáveis que estão latentes, né, que estão escondidas. Mas, no fundo, o problema anterior é exatamente isso, né? Esses sinais aqui são variáveis latentes, esses sinais de mistura são variáveis manifestas. Isso aqui poderiam ser diagnósticos, por exemplo, perdão, mais do que não propriamente diagnósticos, poderiam ser sintomas, por exemplo, onde a doença, então, a pessoa pode ter, sei lá, sonolência e desânimo, pode ter irritabilidade, pode ter, enfim, tendências suicidas, tal, mas isso é o que está sendo manifesto, mas o que é o fator? Uma crise de depressão, por exemplo, uma crise, enfim, um problema de... Então, um diagnóstico passa um pouco por isso, né? Em função de sintomas manifestos, você vê qual é o fator causa. Isso aqui poderia ser índices, né, socioeconômicos, que por si só não são independentes uns dos outros, mas aqui por trás você poderia ver, bom, o que caracteriza esse país, por exemplo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de saúde econômica, do ponto de vista de justiça social. Esses três termos, digamos assim, esses três conceitos, né, puros, né, independentes, de certo modo não tem nenhuma uma existência propriamente dita, né, mas se revelam de forma misturada em variáveis manifestas, né? Mas modelar isso como variáveis latentes e variáveis manifestas pode ser uma ferramenta interessante, né, para, por exemplo, estudos socioeconômicos. E aí, bom, como disse, né, o problema de análise de variáveis latentes não é novo e foi muito tratado em cima com a ferramenta de PCA, né, com a ferramenta de análise de decomposição por componentes principais, que não garante independência. Na verdade, o PCA, digamos assim, estou dizendo que o PCA, né, foi
rolado para coisas gaussianas. Mas o framework da época era um framework gaussiano. Né? E, de fato, se as componentes forem gaussianas, uma vez sendo descorrelacionadas, elas são independentes também. Num framework não gaussiano, o PCA não leva à independência e o ICA que também busca uma outra base de representação, esse sim poderia levar à independência, mesmo considerando variáveis latentes que não são gaussianas. Não sei se ficou muito claro isso aqui. Bom, acho que sim, né? Bom, muitos já conhecem bem isso, mas eu estou querendo contextualizar para chegar onde eu quero chegar. Então, vou tentar andar um pouquinho mais rápido também, porque agora, em cima dando mais esse passo de CA a LVA, e falando do PCA e do ICA no LVA, eu quero falar um pouquinho de redução de dimensionalidade. Redução de dimensionalidade quer dizer transformação de dados num espaço de maior para outro de menor dimensão, e isso é desejado por várias razões, muitos conhecem aqui, da dificuldade de se tratar em espaços grandes, o problema da maldição da dimensionalidade, né? O próprio problema da espacidade, né? Os dados muito grandes costumam ser esparsos, enfim, é um problema clássico em data science, enfim, em machine learning em geral, o problema da redução de dimensionalidade, para a qual PCA e ICA também são ferramentas. Embora a gente associe muito ICA, mas eu li isso, né, preparando uma coisa. A PCA faz redução de dimensionalidade, ICA ele faz separação. Bom, ele projeta também, ele poderia fazer redução de dimensionalidade, é só você chega nas componentes independentes, joga fora umas e fica com a outra. Só que não sai tudo tão ordenadinho e bonitinho como no PCA, onde fica fácil você escolher quais que jogam fora, né, com os alto-valores menores, e quais que você escolhe. Mas isso não quer dizer que não seja, enfim, isso não quer dizer que seja impossível e que não haja possíveis soluções. Né? Uma vai preservar a máxima variância, outra vai prover separabilidade. E no fundo, a noção de decomposição em base ortogonal existe. Né? Quer dizer, o PCA em base ortogonal propriamente dito, que é uma ortogonalidade linear. E no ICA é uma ortogonalidade do tipo esperança de f de x1, g de x2 igual a zero. Portanto, a gente busca a ortogonalidade não linear. Né? Então, aí, enxergar isso num espaço já é mais complicado. O Charles depois pode ajudar aí com a sua geometria diferencial, as suas, né, enfim, os espaços lá. Agora esqueci de novo, desculpa. É o cansaço do final do. Mas, bom, aí eu quero chegar aonde a gente tem interesse de tratar, de trabalhar um pouquinho, né? Já estamos fazendo alguma coisa, então tem mais 4 slides para mostrar, vou tentar ser rápido. Né? Que é reduzir dimensionalidade com equidade. Então, esses últimos 4 slides aí teria um pouquinho de novidade, se não na novidade em grandes resultados, pelo menos a novidade na intenção. Então, vamos lá. Conforme a técnica de redução adotada, pode-se produzir disparidades entre erros de representação de 2 ou mais grupos diferentes. E essas disparidades que a gente chamou de falta de equidade, ou a literatura chama, né, pode ter, inclusive, esses vieses, né, essas polarizações podem ter consequências éticas, inclusive, né, sociais e éticas. Né? E aí, um típico caso, né, que a literatura cita é quando o atributo sensível é o gênero. Né? Então, tem casos que o PCA clássico leva a erro de reconstrução mais baixo para a população masculina e mais alto para a população feminina. Né? E assim pode acontecer
atributos sensíveis de etnias, né, do que for. Então, o que a gente quer é uma representação mais justa, né? Quer dizer, no caso, o que a gente está querendo aqui, na redução de dimensionalidade dos dados, representar esses dados em dimensão menor, de maneira mais fair, né? Com fairness, né? De maneira mais equânime ou justa, se quiser. O que se tem na literatura é alguns algoritmos um pouquinho mais complicados, né? Às vezes muito mais complicados, chamados do tipo FAIR, PCA, né? PCA equânime, PCA justo, onde, enfim, o cálculo, a decomposição é feita, né, incorporando esses critérios de equidade. E nós propusemos aqui, um grupo do qual o Léo também faz parte, uma proposta que primeiro faz o PCA clássico, que aí é tranquilo, né, todo mundo sabe fazer, e depois uma otimização de maneira a escolher as colunas do PCA clássico que provejam menos disparidade, por exemplo, entre população masculina e feminina nos erros de representação. Bom, olhando isso, vai dizer, pô, mas vocês vão estragar, tudo bem, vão conseguir equidade e vão estragar com os erros de representação, né? Mas não foi o que aconteceu nesses resultados que a gente mostra aqui, né? A proposta aproxima bastante bem, em termos de erro de representação, o FAIR-PCA, o erro de representação com o número de colunas aqui, a ordem da decomposição está traçado aqui. Em termos de medidas de equidade, né? Quer dizer, o desequilíbrio entre a representação da população masculina e feminina, por exemplo, a gente ganha bastante, né? Então, a gente vê por aqui, né, aqui mostra, né, para ordem 1, 5, 10, bom, ordem 1 é só para mostrar que o vetor V1 é o primeiro, mas os elementos não são o mesmo, né? O PCA, por exemplo, escolheu V1 a V10. A gente escolheu V1 a V7, depois tirou o V8, que provavelmente era unfair, e veio V9 a V11, né? Parece que é quase a mesma coisa, mas dá diferença. Aqui, V1, V2, V3, V7, V8, né? Enquanto que o outro ficou com V4 e V5. E por aí vai, chega-se a uma representação mais equânime. E aí nos colocamos Bom, estamos fazendo então PCA com equidade. PCA mais otimização, escolha, seleção dos autovetores com equidade, que provejam equidade. E aí uma pergunta que você pode pôr é, tudo bem, a representação é equânime, né? Mas isso leva necessariamente a uma classificação equânime, né? Isso eu andei conversando com o Léo, com o pessoal, esses dias mesmo, né? E a turma já tem até uns resultados prévios aí, e é engraçado isso, né? Porque, no fundo, o que a gente quer, sei lá, se trata de concessão de crédito, que na hora de decidir se dá o crédito ou não, que um determinado atributo discriminatório não seja levado em conta, né? Não só simplesmente a equidade na hora de reduzir a dimensionalidade e representar os dados e guardar os dados. Aí entra um segundo tipo de trabalho que a gente vínhamos trabalhando com PCA, entra agora a ideia do ICA como ferramenta para classificação, agora sim para classificação com equidade, né? Então aqui eu vou rapidamente, já deu praticamente meia hora, desculpa aí. Vamos lá. Nesse caso aí, a gente, por exemplo, o problema é conceder crédito ou não, ok? Os atributos discriminatórios, né? Possíveis atributos discriminatórios. Vou conceder mais crédito para homens do que para mulheres, vou conceder mais créditos para brancos do que para não brancos, enfim, para pessoas com mais grau de escolaridade, aí vai, né? E tem os atributos que são, enfim, os atributos que todo mundo tem aí, um nome, uma idade, sei lá, um endereço, eventualmente, onde você tem que preencher quando você vai lá no banco e tal, e que não são necessariamente discriminatórios, né? Então, aqui você tem, o classificador é isso daqui, né? Você tem uma série de atributos e as suas probabilidades, né?
as diversas classificações. No nosso caso, vamos conceder crédito, sim, ou não vamos, não vamos. Né? Bom, a ideia nossa é... bom, tem um equacionamentozinho aqui, meio rápido e simples. A gente tem que... A decisão vai depender dos atributos discriminatórios, a princípio, né, ela depende dos atributos discriminatórios e dos atributos não discriminatórios. Mas a gente quer forçar que ela dependa apenas dos atributos não discriminatórios. Para chegar, portanto, nessa equação, né, que faz com que a decisão, né, a classificação, seja independente dos atributos discriminatórios, a gente parte dessas duas hipóteses aqui, a independência entre A e X, que nem sempre é garantida, né? Porque o A podia ser, o X, né, pode ser o salário da pessoa, não é propriamente discriminatório, mas é um atributo que tem que ter, né? Ninguém vai conseguir decidir crédito ou não crédito sem nem saber o salário da pessoa. Mas esse salário da pessoa, embora esteja no X, tem atributos discriminatórios que podem ter correlação com ele. Né? Então, forçar um pouco essa independência e depois forçar a independência que mais forte aqui entre os atributos discriminatórios e a decisão. De maneira que a regra de decisão se torna essa, mas onde que eu quero chegar, na verdade, muito rapidamente? O atendimento de duas condições de independência leva, finalmente, à eliminação de viés na decisão. Então, existe aí, está muito preliminar ainda, só para especificar, isso aqui é um plano, né, é um projeto. O resultado anterior já é um trabalhinho, a gente submeteu no DSWL, né, esse workshop, Data Science and Learning Workshop, que vai acontecer às vésperas do ICASP, né, meio colado no ICASP. Isso aqui, a gente não tem ainda propriamente resultados, mas a ideia é esse estabelecimento da ponte, né, entre condições de independência e eliminação de viés. Então, do mesmo jeito que PCA levaria a representação sem viés, ICA não pode levar, do mesmo jeito que ele era mais forte, né, na análise de variáveis latentes, ICA não pode levar a classificação sem viés. Né? E aí nós temos alguma ideia a trabalhar, sobretudo pela introdução do conceito de anti-espacidade, né? Um conceito novo, né, que eu estou tratando aí com um orientado, o Renan, não sei se ele está aí, que ele talvez fosse chegar, né? Porque a anti-espacidade ela é ligada a uma distribuição democrática, né? Ela proveria uma distribuição democrática dos indivíduos nas classes do problema. Do mesmo jeito que a esparsidade, né, está levada a distribuições do tipo super-gaussianas, né, a distribuições como a laplaciana, né, onde você concentra as variáveis, no caso da esparsidade, em torno de zero, né, a anti-esparsidade está levada, está voltada à subgaussianidade, às distribuições mais uniformes. Essa é a ideia. Considerações finais, aí filosofar um pouquinho, porque, enfim, bom, primeiro eu comentei um pouco dessa história, talvez eu pudesse ter omitido um pouquinho da parte de história, mas eu comecei a escrever e eu gosto da coisa. Eu acho também que uma boa compreensão da ciência, né, de certa área, uma boa compreensão da história, né, de certa área de conhecimento, ajuda a gente, às vezes, a depois ter uma visão ampla até das técnicas mais novas, mais sofisticadas com as quais está trabalhando. Né? E eu fiz isso dentro desse percurso, né, que eu talvez possa trazer algumas luzes para alguns de vocês, mas, insisto, é um percurso, não é o único, né? Por isso eu até pus isso no título. Né? Comentei sobre o ICA, né? O ICA é para nós um divisor de águas interessante, né? Entre estimação, filtragem e machine learning, entre o mundo do linear e o mundo do não linear, entre o mundo do gaussiano e o mundo do não gaussiano. Né? Mas hoje, machine learning,
inteligência artificial se abre em leque, né? Pelo menos para mim, já um pouco no crepúsculo da carreira, digamos assim, é impossível seguir tudo que possa acontecer, que esteja acontecendo, mas eu escolhi um pouco essa parte da equidade, que tem um conteúdo ético muito forte, né? Eu queria concluir com essas duas observações, né? Uma de dois documentos que eu considero muito importantes, né? Vocês viram recentemente o edital FAPESP para centros de Professor, pesquisas. perdão pela interrupção. O senhor poderia levantar um pouquinho o microfone, por gentileza? Desculpa, ele caiu. Ele Muito caiu obrigado. aqui. Pode continuar, por favor. Obrigado. Desculpa a interrupção. Não sei, não, eu te agradeço. Não sei quando que ficou fraca a voz, mas enfim. Eu queria, de qualquer maneira, terminar comentando desses dois parágrafos em vermelho, porque nesse recente edital da FAPESP, né, que eu até fizemos aí, o grupo da Unicamp, uma proposta, mas tinham várias áreas de aplicação, grandes áreas de aplicação possíveis, era bastante flexível, mas tinha um ponto que era obrigatório. Todas as propostas têm que ter uma área sobre implicações socioeconômicas e éticas da inteligência artificial. Então, isso aí está pegando, isso é muito importante. E puxo um recado nada mais, nada menos do que do próprio Vaticano, né? O Vaticano tem uma academia de ciências, enfim, riquíssima, né? De grandes cabeças e ecumênica também, né? Tem pessoas de todas as origens religiosas e tudo nessa academia. E nesse mês dedicou um pouco para o estudo da inteligência artificial, né? Então, essa frase do Papa Francisco me serviu de ânimo, né? Quer dizer, a inteligência artificial está na raiz da mudança da época que estamos vivendo, mas se o progresso tecnológico aumenta as desigualdades, não é um progresso real, né? Então, isso me animou a investir ainda mais, porque, modestamente, é claro, né? Mas a ideia de introduzir, né, conceitos, critérios de equidade em aplicações de machine learning, inteligência artificial, pode também servir para isso, né? Matizar desigualdades, seja no mundo socioeconômico, seja as desigualdades de gênero, de raça, no mundo do trabalho, etc. Então, com isso concluo, eu tenho só a fazer esses agradecimentos aqui. Bom, Leonardo, Renan e Guilherme são meus parceiros nesses dois trabalhos, né, sobre uns com mais participação num, outros no outro, nesses dois trabalhos que envolvem a machine learning com equidade. O Charles, que está aqui presente, nem sabia, viu, Charles, que você ia estar, mas o agradecimento estava antes aqui. O Charles me enriquece muito, né, com discussões que a gente tem frequentemente sobre LVA, sobre separação de fontes em geral. Então, cabe abrir um agradecimento especial a ele e a outros colegas do DSP-Com, não dá para citar todos, né? Mas penso aqui no Holmes, no Suyama, com quem também busco muita inspiração. Obrigado ao Cazu, ao Kenji, aqui ao Tito também, que é o nosso Cher, grande radialista aqui, uma voz muito bonita, e ao capítulo e ao FABC pelo convite e organização do evento. Obrigado. Obrigado, professor João, pela palestra. Sempre muito legal assim ver toda essa parte de contextualização histórica, né? É uma coisa que eu gosto bastante também, revisitar as origens aí. Eu acho que quando a gente volta é que a gente consegue, na verdade, eu acho que ter uma compreensão melhor sobre o todo, né? Bem aquilo que o senhor comentou. Eu queria abrir as perguntas dos colegas aqui presentes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Kenji, será que eu posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Ô, professor, muito obrigado pela palestra. Acho que é sempre bom, como o professor Kenji falou, né, ver de onde a gente veio, onde estamos, para onde vamos, né? Aquelas perguntas clássicas.
Eu achei muito interessante o trabalho que está sendo realizado em termos aí da equidade, né? Então, acho que o grande desafio da IA é essa questão de não privilegiar e não discriminar nenhum grupo de pessoas. Né? E daí eu fiquei pensando sobre essa questão da antisparsidade, né? Tem um algoritmo de classificação chamado classificação por máxima entropia, né? Acho que tem alguma coisa. E daí eu fiquei com esse tema na cabeça, máxima entropia, informação. E daí tem o algoritmo de Infomax lá no ICA também, né? Uhum. Inclusive, apenas filosofando um pouco aqui, eu já vi até pessoas falando que a IA só aprende correlação entre os dados e não aprende nada, né? Né? E não tem causalidade, só que daí eu lembrei do ICA, né? O ICA ele tem causalidade, né? Ele aprende um modelo, de fato, Sim. a depender, né, evidentemente das condições do problema, mas se elas se encontrarem, ele aprende de verdade, né? Então não é um exemplo de que realmente pode haver apreensão de alguma coisa, né? E daí eu queria ver, né, se existia aí alguma possibilidade de... Enfim, eu sei que eu fui bastante desorganizado no meu raciocínio, mas... Não, mas enfim, se vocês veem aí a perspectiva de utilizar aí a questão da entropia, né, nessa ideia que vocês estão trabalhando. Então, a coisa, os trabalhos em cima de anti-espacidade estão muito preliminares, né? Mas eu acho que faz sentido, sim. Porque se você pensa em termos de distribuição discreta, né? Em termos de variáveis aleatórias discretas, Sim. A que te dá mais entropia é a distribuição uniforme, né? Isso. Exato. Que é exatamente o que a gente busca do mesmo jeito que você busca alguma coisa cada vez mais afunilada, né? Com a espacidade, né? Como a laplaciana, caso típico. Então no fundo você busca a distribuição mais democrática, que tem tudo a ver com maximizar a entropia. Interessante. De fato, não. A sua ideia é perfeita. Eu acho que... Eu fui atrás, né, na verdade, de ver esse conceito, né, por trás, e daí ele falou, você vai ter um conjunto de restrições e você vai tentar obter um modelo que é mais livre de preconceitos possíveis, né? Eu acho que deve ter alguma relação, sim. Não, eu acho que sem dúvida. Legal, obrigado. Mas te agradeço pela pergunta, que foi mais que uma pergunta, foi uma dica, né? Obrigado, professor. Então, mais uma vez, obrigado, professor João. Ok, obrigado, Kenji. A gente vai, então, seguir com... Vamos continuar, né? Eu vou tirar o vídeo, mas vou assistir aqui a Vanessa. Obrigado.